Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste domingo. Celebramos o 10º domingo do tempo comum. Mais uma vez te convido a voltar seu olhar, sua atenção para o centro da sua vida, o chakra cardíaco, este lugar que fica o nosso coração, esse terreno fértil, propriedade de Deus, casa, morada do Altíssimo. Por isso, respire e lentamente solte essa respiração, contemplando o movimento, contemplando as sensações físicas, contemplando a paz que habita este lugar chamado coração. Permita que esta paz de Deus se espalhe em todo o seu corpo e vá sentindo esta paz. Respire, sinta essa paz em sua cabeça, a tranquilidade dos pensamentos, pensamentos organizados e positivos. Sinta essa respiração, esta paz de Deus em toda a região do seu peito, em todo o seu tórax. Sinta essa paz nos seus braços, em suas pernas, no seu corpo inteiro. Acolha e viva de paz. A liturgia da palavra deste domingo, que vem ao nosso encontro, nos é dada a partir do livro do Gênesis, no capítulo 3, versículos de 9 ao 15. E nesta leitura, percebemos aqui um movimento muito interessante, um movimento de resgate, um movimento de quem se preocupa e de quem não deixa os seus no mundo do pecado, no submundo da vida, mas vai ao encontro e resgata. É um movimento de Deus diante de nossos primeiros pais, Adão e Eva. A pergunta que transpassa essa leitura, perpassa, é: onde estás? E eis então que Adão vai dizer: ouvi tua voz e me escondi. Por que se escondeste? Porque estava nu. Quem te disseste isto? Então comeste do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Sim, mas quem me deu foi a mulher. E a mulher diz: mas não fui eu que fui a culpada, foi a serpente que me convenceu. E interessante que o movimento de Deus é um movimento para seus filhos. E por isso ele vai resgatar esses seus filhos. A condenação virá para a serpente, aquela que foi a promotora de todo o desastre, aquela que fez com que o pecado ali se inserisse. Deus, portanto, nunca vai condenar os seus, vai condenar aqueles que fazem o pecado existir, a serpente. Os homens, seus filhos, Deus está sempre pronto para resgatar, para amar. Por isso, este é o Deus que nós precisamos sempre, cada dia, alimentar. O Deus do amor. O Deus que se movimenta e vem ao meu encontro não para me condenar, mas para me resgatar e salvar. É isso que faz Ele com os nossos primeiros pais. Meditemos o que nos fala hoje o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 ao 35, que diz: Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou
e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito, em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram sua mãe e seus irmãos, que ficaram do lado de fora, e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura? Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe, meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe, irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Percebamos aqui, dentre tantas riquezas, 3 se destacam. A primeira, eis que Jesus está ali e há uma multidão sedenta por Deus. Há uma multidão que o deseja. Há uma multidão que se inspira nos seus gestos e ações. E nisto, eis que Jesus, diante desta multidão, não vai causar boa coisa, boa impressão àqueles que se fizeram seus inimigos. E então, diz que parentes de Jesus chegaram para agarrá-lo diante da multidão. E os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que Jesus estava possuído por Beelzebul, pelos príncipes dos demônios. Quando alguém quer destruir a imagem de uma pessoa, diz que ela está agindo não por ela, mas sim por um ser estranho. Aqui Beelzebul, Satanás. E aí essa primeira parte revela um Jesus que encanta a multidão e ao mesmo tempo tem pessoas que desejam tirar Jesus dali. Ou dizer que Jesus age não por si, mas por outras forças que não são dele. A segunda parte do texto, Jesus então vem mostrar, dizendo: olha, se eu estou possuído por Beelzebul, e se eu sou Beelzebul, não tem como Satanás agir contra si mesmo. E se ele se divide, ele vai enfraquecer. E se enfraquece, vai ser vencido por outros. E aí ele conta esta parábola: se alguém vai roubar a casa de um homem forte, primeiro o amarra, para depois tu conseguir entrar na casa. E assim, Jesus então está mostrando que ele é Deus. E ele não está agindo por nenhuma outra força a não ser de Deus. Mas os seus inimigos desejam emplacar Jesus neste tipo de comportamento. A terceira e última parte do texto, Jesus está ali e chega agora seus parentes. E ficam do lado de fora, pois a multidão estava ali apertando Jesus, diante de Jesus, querendo escutar, aprender com o mestre. E aí diz que a família de Jesus fica do lado de fora e manda chamá-lo. E a resposta de Jesus diante deste chamado vai ser: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para a multidão vai dizer: minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Amados e amadas,
Se usa muito esse texto, esse versículo, para dizer que Jesus está colocando Maria fora do rol familiar, o que é uma grande mentira. Maria foi alguém que, como ninguém, viveu e fez a vontade de Deus. Foi alguém que em tudo fez a sua vontade. E é nesse contexto que Jesus então vai dizer: minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu, de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? É reconhecê-lo como Deus. O que é fazer a vontade de Deus? É seguir os seus ensinamentos, é ser todo de Deus. Ninguém como Maria viveu este princípio, ser toda inteira dele, de Deus. Por isso, Jesus também aqui neste último versículo está dizendo que a fé me faz me separar de uma mera família biológica. E agora, com a fé e pela fé, eu me torno participante e pertencente a uma família que tem como princípio a vontade de Deus. A família que tem como princípio fazer a vontade do Altíssimo. É esta família que Jesus agora se insere. É esta família que Jesus agora pertence. E que, claro, Maria está muito inserida nesta nova família de Jesus. A família que tem como base a fé. Termino aqui com a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 até o capítulo 5, versículo 1, aonde nos irá mostrar São Paulo, mostrando aqui a eficácia, a evidência do Espírito, do Jesus ressuscitado. Diz ele: aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E diz São Paulo que o que me faz ser firme e o que me faz vencer as tentações, as provações deste mundo é a fé. Somente a fé é capaz de me fazer suportar os sofrimentos que este mundo nos impõe. E Paulo é prova viva destes sofrimentos. Depois, se eu vivo na fé, a fé suscita também em mim outra realidade que me ajuda a fortalecer ainda mais a fé, que é justamente a confiança, que é justamente a graça de Deus, que nós chamamos de caridade. As virtudes teologais. A caridade é aquilo que me faz ter força para perseverar e para não desistir diante dos sofrimentos. E ainda, por último, diz ele que me faz viver esta intensidade da fé é também a esperança. A esperança é o que me faz olhar para Deus e confiar e não desistir. Por isso, as provações físicas não irão me derrotar. Pois diz ele, termina assim, que é importante que voltemos os nossos olhos para as coisas invisíveis. A fé, o conceito de fé segundo Paulo, é a capacidade de acreditar no invisível. Se nós temos essa capacidade, nós, portanto, temos fé. Diz ele, pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível, isto sim é eterno, diz Paulo. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos, nosso corpo, neste mundo, for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas é eterna. Portanto, quando esta nossa tenda aqui desaparecer, Deus nos concederá uma outra morada, que não é feita por mãos humanas, mas por Deus mesmo. Amados e amadas, confiemos em Deus. Coloquemos em Deus a nossa confiança. Coloquemos em Deus a nossa fé. Vivamos com intensidade esta semana na presença do Altíssimo Deus. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.